E aí, galera, começando mais um Ipom Esportes. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério que está aí acontecendo em vários lugares, inclusive acho que aconteceu recentemente nos Estados Unidos aí um fato lamentável. E eu trouxe uma pessoa que é especialista na área, Gustavo Silva Batista. Diego, tudo e aí, bem? belezinha? Beleza? Muito obrigado pelo convite. Fica calmo, relaxa. O Gustavo era meu parceiro de comandos em ação quando a gente era moleque. Nós somos campeão mundial de brincar de comandos em ação. Acho que o recorde nosso foi 36 horas sem dormir, mais ou menos, né? Bons tempos. Bons tempos. Gustavo, fala pra gente da sua formação primeiro, só para o pessoal te conhecer. Bom, eu sou professor formado pela Unesp em Assis. Leciono já há mais de 12 anos em Bauru e região. E costumo estudar alguns assuntos transversais aí dentro da minha área de atuação, que é a licenciatura. Ok. E as escolas que você dá aula? Dá aula em bastante lugar, né? Atualmente eu dou aula em 8... Precisa de uma cola? Não, em 8 escolas. Aqui em Bauru eu trabalho no Colégio Espaço, no COC Bauru, no Coolidge, no Criativo e na Uniesp. Trabalho também no ângulo de Santa Cruz do Rio Pardo, no ângulo de Lençóis Paulista, na Cooperelp. Trabalho também aqui na FAAG, na FAAG aqui em Agudos. Então são 8 escolas. Como professor atualmente de Geografia. Geografia. E um assunto que é esse que você estuda, né? É sobre o bullying, né? Isso, bullying. Bullying. O que é o bullying? Bom, o bullying, primeiro para começar, a própria palavra não tem uma explicação, não tem uma tradução específica. Literal, ela é um termo que representa a agressão, o agressor, a agressividade. O bullying, ele sintetiza o ato repetitivo de agressão verbal, física ou de atitudes comportamentais contra um grupo ou um indivíduo. Então não é só um apelido. Por exemplo, tem o meu amigo aí que eu conheço desde de longa data, que é o Paulo. Eu sempre chamo ele de gordo. Gordo. Não sabia nem o nome dele, chamava ele de gordo. Mas ele nunca ligou. Mas isso que o gordo vai me processar. Isso aí não é bullying, né? Não é bullying, então, né? Na verdade é o seguinte. O bullying, ele se caracteriza principalmente quando a pessoa que está sofrendo, ela se sente ultrajada, se sente mal. Então, por exemplo, você tem uma relação de amizade, o apelido é um apelido que o Paulo gosta, por exemplo, o Paulo gosta, o Paulo não liga, é uma coisa que está incorporada, ele sempre curtiu, a família dele também chama, então é uma coisa que se tornou até carinhosa. Entendi. Certo? Agora, quando o apelido ele começa a ser uma forma pejorativa, uma forma de agressão, coação, por exemplo. Coação, de medo, de imposição, aí isso se torna o bullying. Por exemplo, o cara se sente mal com o apelido, ele se sente humilhado. Então, é aquela velha história, a brincadeira só tem graça quando é boa para os dois. Entendi. No momento que você começa a brincar, eu começo a brincar com você, você se sente mal, já não é mais brincadeira, já estou faltando com respeito. A minha liberdade chegou até o limite de ofender a sua liberdade. E o bullying só acontece dentro de um ambiente... Então eu tomei uma fechada do carro lá, alguém tomou, deu aquela gritada lá, aquilo lá não é. Não, isso aí é discussão de trânsito, discussão, você às vezes brigou com a esposa, deu um chega pra lá, ou no serviço, deu uma bronca no funcionário. Isso são relações convencionais. Entendi. O bullying ele se caracteriza pela atitude repetitiva. Num ambiente social, num ambiente onde existe... O bullying ele é marcado por 3 personagens principais. Você tem o bully, que é o agressor, aquele cara que agride as pessoas. Você tem a vítima, que é a pessoa que sofre a agressão. E nós temos também a plateia. E aí que é engraçado, porque o agressor, ele precisa de plateia. Mesmo que sejam os amigos dele que não estão agredindo, mas estão ali coagindo a situação, é a plateia que ele precisa. Entendi. Ele precisa de um espetáculo. Então, o que acontece? O bullying... entre os dois não... Exatamente. Quando está os dois escondidos, para ele não é nem interessante. Porque ele não está mostrando a sua relação de poder. Entendi. Esse é um grande detalhe. Ele quer mostrar a relação de poder contra o mais fraco. Então aquele caso do filme do Homem-Aranha é um caso de bullying. Isso, no começo do filme Homem-Aranha você tem a relação do Flash com o Peter Parker, que é uma relação de bullying. Você vê, por exemplo, em outros filmes, quando você pega, por exemplo, Meninas Malvadas, tem a relação de bullying. Quando você pega aquele filme
A Ponte de Terabithia, tem uma menina que pratica o bullying com o menino e com a irmã do menino. Entendi. Então, são filmes... A maioria dos filmes americanos que envolvem adolescentes, escola, até mesmo universidades, você percebe essas relações de poder. O pessoal do esporte, que é mais forte, que é mais bonito, que é mais rico. O pessoal que é o nerd, o pessoal que é as moças bonitas, as patricinhas, que humilham as outras. E tá ligado à classe social, o bullying? Ou não? Olha, na verdade, foi feito um levantamento aqui no Brasil e se constatou que boa parte do bullying, dos agressores, vem de famílias de classe média alta, classe média, média alta, e muitas vezes os pais formados. Entendi. Então, na verdade, não existe uma classe social. Ela é mais comum acontecer num ambiente onde envolva essas relações sociais. Então, por exemplo, numa escola, você tem a hierarquia da escola, do professor, do diretor, do coordenador, e aí você tem uma hierarquia que se estabelece dentro da sala de aula, aonde existem... Ali entre os alunos. Entre os alunos. Então, existe um respeito entre algumas lideranças natas. Só que alguns desses líderes, que poderiam ser lideranças natas, acabam usando essa liderança como uma forma de coação. Entendi. Então tem isso também. Aquele caso trouxe nosso lanche hoje, então isso aí é um caso de bullying. Ou você vai entrar no banheiro, dá seu lanche pra mim, ou você trouxe dinheiro pra comprar lanche pra gente. E como caiu na sua vida o bullying? A questão de você estudar isso aí, como que aconteceu? De onde surgiu o interesse? Bom, na verdade o bullying aconteceu na minha vida por 3 momentos específicos. Primeiro por causa da minha área de atuação, eu estou no ambiente, você começa a analisar essa situação. O segundo motivo foi por ter, em idade escolar, a minha irmã e minha afilhada que estavam em escolas públicas, depois vieram para a escola particular. Então, qual é a idade delas? Elas estão com 13 anos. Então, assim, há uns 5 anos atrás, eu comecei a me preocupar se elas poderiam passar por isso. Entendi. Então, foi uma forma de eu tentar conhecer o assunto e tentar protegê-las de alguma forma. E, claro, também para aumentar o meu conhecimento sobre os assuntos disciplinares condizentes à atividade de professor. Né? Então foram esses 3 motivos principais. E aí você participou de um intercâmbio, né? Não foi especificamente por esse assunto, mas fala do seu intercâmbio. Você aproveitou, isso, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de 45 dias para os Estados Unidos, financiado pela Fundação Rotária. É bom frisar isso, porque eu passei por uma prova com mais 3 pessoas que foram aprovadas, e foi uma prova difícil, e a gente teve a oportunidade de conhecer a nossa profissão fora do Brasil. Legal. E conhecer profissionais da nossa área fora do Brasil, e participar de algumas conferências, de algumas discussões, e dentro dessas discussões nós tivemos a chance de conversar sobre o bullying nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, tive a chance de visitar várias escolas, high school, schools e college, né, a faculdade, a escola e o colegial nos Estados Unidos. A gente vê tudo aquilo que a gente vê em filmes, eles têm as mesmas estruturas nos armários, cantando no corredor também, assim? Exatamente, o que acontece nos Estados Unidos que é diferente, que me chamou a atenção, e é que a gente fala assim, o bullying acontece nos intervalos, né, sem a supervisão. Porque eles têm trocas de aula, então as salas são fixas e os alunos trocam. Não tem um intervalo de lanche, de recreio, eles têm aulas diretas, das 8 ao meio-dia. E eles trocam de sala, então eles têm 5 minutos para trocar de sala. Bateu o sinal, eles têm 5 minutos para pegar o livro e ir para outra sala. Entendi. Então é nesse período que eles vão para o banheiro, que eles comem alguma coisa, que eles estão trocando, e é onde acontece. Então a gente teve a chance de conversar e mostrar as experiências diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, que acontece no intervalo de aula, no começo da aula ou no final da aula, enquanto neles acontece normalmente durante o período todo de trocas de aula. Então a cada quanto tempo é uma Ou aula? no ginásio, 50 Então minutos. a cada 50 minutos o cara que sofre disso está no sala. Ou o cara, por exemplo, deixa de ir no banheiro para não encontrar com os agressores. Entendi. Estamos aqui com o Gustavo Silva Batista. Eu vou fazer um pequeno intervalo, a gente já volta. O assunto é sério, hein? Bullying, se liga, garoto. Apoio, Fio e Forma Cabelo e Estética. Telefone 3227-5979. Tudo começou em cima de um tatame.
E com a mesma disciplina das artes marciais, conquistamos parcerias e o respeito dos grandes mestres. A magia das artes marciais se transformou na Ippon Store. As melhores marcas de fightwear, kimonos, acessórios e suplementos com condições imbatíveis. Ippon Store, a loja dos vencedores. Antônio Alves 2325, fone 3206-5901 ou acesse ipponstore.com.br. Estamos de volta com o segundo bloco, o assunto é sério hoje. Estamos com Gustavo Silva Batista, professor, profundo conhecedor da área, estudante da área, né? Isso. Essa é a palavra certa, né? Gustavo, e os casos que aconteceram nos Estados Unidos, enfim, aquele caso que você comentou dos dois meninos, quando a gente estava batendo um papo aí, passa pra gente. Bom, às vezes não pode definir como bullying, né? É difícil a gente analisar de fora sem ter todas as informações precisas, mas tudo é um indício desse esse último rapaz agora no Colorado, que matou 12 pessoas, feriu outros. O Batman, o cara dá uma pisada de bola. Estraga tudo, né? Mas assim, a gente começa a perceber que há indícios. Era uma pessoa reclusa, uma pessoa que não tinha amigos, que não tinha relações sociais, possivelmente deve ter sofrido algum abuso durante a sua vida escolar e no momento de surto psicótico, ele não atentou à própria vida, como é muito comum quando a pessoa é muito retraída, se suicida. Sim. Ele atacou as pessoas. Escolheu talvez um alvo fácil e indefeso. Mas o que aconteceu, eu estava comentando dos dois rapazes também nos Estados Unidos, dois amigos que sofriam bullying, eles escolheram atentamente as vítimas. Tinham acesso a armas, né, dos pais. Lá nos Estados Unidos a venda de armas para maior de 21 anos é liberada, né? É fácil. E muitas vezes compra no Walmart. Muitos pais até dão as armas para os filhos desde pequeno, para eles saberem manusear. Isso faz parte da segunda emenda nos Estados Unidos, o direito à arma e à proteção. E o que acontece é o seguinte: esses dois garotos, eles escolheram um ambiente específico. Eles pegaram a sala de aula que eles estavam estudando. Eles esperaram o professor da matéria onde demorava mais para entrar na sala de aula, quer dizer, era a época que ele demorava mais para eles serem agredidos. Eles esperaram a plateia, ou seja, aquela plateia que sempre acompanhava as agressões que eles sofriam. Porque acontece o seguinte: a plateia ela pode tomar 3 atitudes. Ela pode aplaudir o que vai incentivar o bully, o agressor. Ela pode se tornar quieta, omissa, e ela vai continuar permitindo que o bullying aconteça. Ou ela pode sentir-se ultrajada e defender, ou pelo menos denunciar, que seria a forma correta, a mais ideal, né? Exatamente. Então o que aconteceu? Esses dois escolheram a sala de aula, executaram 5 ou 6 garotos que eram os que atacavam, os bullies, mataram as 4 meninas, eu não lembro certo, mas mataram as meninas que eram as namoradas que estavam juntos e que davam risada da situação, e depois se suicidaram. Quer dizer, não mataram toda a sala, mas deixaram um recado claro: vocês são também responsáveis por essa situação. Entendi. Entendeu? E agora vamos falar acontece em Bauru também? Olha, o Bauru está imune? Não, na verdade não existe nenhum lugar imune. Na verdade o bullying é uma situação que ele é recente, ele vem sendo estudado agora recentemente no Brasil. Os estudos são de aproximadamente 20 anos, mas ele já tem casos de estudos na Suécia desde o século passado já, de estudos de comportamento, de psicologia. Agora, em Bauru é difícil a gente afirmar porque normalmente envolve menores, então não aparece, ou os casos quando sai no jornal só sai o caso final, uma agressão, uma briga. Mas assim, a gente não tem, Se for buscar o motivo da agressão, provavelmente possivelmente um suicídio de um jovem, de um adolescente, ele pode ter sofrido bullying. O que acontece é que, como muitas vezes envolve menores, você não tem os dados ou o nome de pessoas. Agora a gente pode citar aquele massacre que aconteceu. Foi no Rio de Janeiro. Numa escola, onde entrou lá, exatamente, o ex-aluno no Rio de Janeiro. E exatamente, quando aconteceu isso, eu estava nos Estados Unidos, né, no ano passado. E foi uma noticiário, e as notícias chegaram lá nos Estados Unidos, chegaram via internet, chegaram via a televisão, e me chamou muita atenção, porque a gente tinha conversado, acho que 2 ou 3 dias antes, numa universidade, sobre bullying, sobre educação, né? E aí aconteceu isso, e eu falei assim: olha,
A gente fala muitas vezes que acontece aqui nos Estados Unidos, no Brasil também acontece, e acontece muitos casos de, como eu comentei com você nos bastidores, o suicídio. Porque quando a pessoa ela é constantemente agredida, ela se suicida. Porque ela, às vezes, não tem uma saída, ela acaba se suicidando. Claro, isso é um caso extremo. Ou ela pode, muitas vezes, sofrer um trauma, procurar um profissional e conseguir superar isso. Muitas vezes o cara se torna promotor de justiça, juiz, policial, Entendi. porque ele quer fazer justiça de uma forma coerente e correta. Sim. Então, são caminhos que a gente está acompanhando do bullying hoje e que é uma vertente e acontece em qualquer momento. E quais são as defesas? Por exemplo, alguém está nos assistindo, o filho está sofrendo com isso, ou a própria, enfim, está sofrendo com bullying. Qual que é as primeiras defesas que ele tem que tomar? Como se defender disso? Certo. Primeiramente, o pai, a mãe, né, os pais têm que identificar alguns sintomas que o filho possa estar sofrendo em casa. Então, por exemplo, recluso, quieto, desmotivado para ir para a escola, queda de notas, certo? Então, influi. Às vezes ele demonstra um pânico ou inventa doenças para não ir para a escola. Então, às vezes ele pode estar sofrendo de perseguições na escola. A pessoa que sofre o bullying, ela tem que ter consciência que se ela não fizer nada, isso vai acontecer constantemente e pode chegar a vias de fato dela sofrer uma agressão mais séria, até ir a óbito. Então, existem casos. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que procurar as autoridades. Então, numa escola, quem que são as autoridades? O inspetor de alunos, o professor, o coordenador, o diretor, certo? As autoridades competentes e, sim, contar para os pais saberem o que está acontecendo para poder ajudá-los. Então, é o apoio da família, o apoio da escola. A escola tem a obrigação de dar o suporte. Isso é fato. A escola tem que dar o suporte, tem que ajudar a proteger as suas crianças, tem que procurar o conselho tutelar, porque se é uma relação entre menores, tem que procurar o conselho tutelar, tem que fazer, se for identificado mesmo, tem que procurar os pais do agressor. É muito sério, é muito sério. E as artes marciais nessa história toda? Bom, tem muita criança que fala assim, vou aprender a lutar, vou arrebentar esse povo. Tem até o caso do filme que a gente estava comentando. Exatamente. A gente vê muitas vezes as crianças comentam muito na sala de aula, por exemplo, aqueles filmes quebrando as regras 1 e 2, que os garotos sofriam maus tratos e vão treinar para poder disputar. Na nossa época, o Karate Kid. Exatamente, o Karate Kid ele sofria perseguição. Então, o que tanto no filme Karate Kid, que eu acho até mais clássico até do que o Quebrando as Regras, que é mais moderno, é a ideia da disciplina. As artes marciais, elas entram na vida da pessoa como uma forma de disciplina. Ela vai ter uma nova relação social ali no tatame, uma relação com o sensei, com uma relação de superioridade e de aprendizado, uma relação de harmonia, de disciplina, de trabalho, de regras comuns, que deveria ter na sala de aula também, só que num ambiente diferente, né? Num ambiente com 40 alunos, às vezes 30 alunos. Então é um dos motivos das escolas hoje estarem levando as artes marciais, né? Sim, tem escolas que eu trabalho que o judô já está incorporado há anos, o karatê, a própria capoeira. Então eu tenho colégios que é onde o judô e a capoeira fazem parte, tem colégio que o Kung Fu também o Kung Fu já começa a chegar. Então são novas alternativas para não só combater até a obesidade infantil, como também dar uma motivação, uma direção. E o Brasil vem crescendo na questão das artes marciais hoje, né? Uma potência, o MMA, o UFC, é uma janela internacional e muitos jovens estão deixando de brigar na rua para lutar nos tatames. Lutar qualquer tipo de atividade. Quem luta não briga, né? Exatamente. E você comentou comigo também, eu deixei de comentar um pouco atrás, mas vou falar agora. Você falou que o pessoal usa as redes sociais, né? Isso. O bullying, o pessoal fala assim, o bullying ele acontece nas escolas, no ambiente social. O bullying ele acontece no mundo virtual. O pessoal tem a noção que o mundo virtual não existe regras, não existe leis. Pelo contrário, apesar das regras e das leis ainda serem, até mesmo consideradas obsoletas para o século XXI, elas estão sendo mudadas, elas estão sendo estudadas. A própria Polícia Civil, Polícia Militar e a Polícia Federal já possuem agências especializadas no cybercrime. E o cybercrime inclui o cyberbullying. Então tem internet no Brasil. Aí, Chalsone, tem internet no Brasil. Lógico que tem. Aí, então, o que acontece é o seguinte, as pessoas esquecem que quando elas
colocam as coisas na internet, elas colocam por exemplo numa rede social, no Facebook, no Twitter, antigamente no Orkut, ou mandam um e-mail, ele está literalmente assinando uma confissão. Então, se eu estou agredindo você pelo Facebook, não é só você que está vendo, está todo mundo vendo. Então, eu tenho várias testemunhas, eu tenho como imprimir isso, eu tenho como guardar isso e descobrir o IP de quem está enviando. Quer dizer, você já deixou um rastro de pistas para você ser preso ou até mesmo responder vários processos. E os meninos e as meninas atuam de forma diferente. Atuam normalmente, né? Não é assim, não é uma regra, mas na maioria dos casos, os meninos normalmente eles querem ter uma relação de poder de força, né? O famoso macho alfa, né? Então o que acontece? Os meninos são através de ataques físicos e verbais, agressão verbal, o ataque físico, tomar as coisas, por exemplo, riscar o caderno do outro, esconder caderno, quebrar material, isso na escola, né? Agora, as meninas normalmente é uma agressão verbal ou críticas severas ao modo de se vestir, do cabelo, ou o isolamento. Falou do cabelo. Ou o isolamento, sabe? Tratar a pessoa mal, deixar a pessoa de canto, apontar, sabe? Fazer comentários tipo cochichando e apontando para a pessoa, uma espécie de humilhação pública nesse sentido. Entendi. Bom, o assunto é extenso, é vasto, o nosso tempo é curto. Gustavo, só tenho que agradecer, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mesmo. Galera, se liga, bullying é sério. Um abraço, até a próxima. Tchau, valeu!